Olha só, vou dar aqui em primeira mão, hein? Os títulos do Tesouro dos Estados Unidos estão sendo vendidos em grande quantidade hoje, nesta quarta-feira, dia 9 de abril. Isso começou após os aumentos extravagantes aí, escalonados, o aumento das apostas do Trump contra a China, os tarifaços, que, segundo o que se está lendo, já está em 125%, ou seja, em cima dos produtos que a China exporta para os Estados Unidos. Bom, os rendimentos sobem quando os preços dos títulos caem, né? Os títulos americanos sempre foram vistos como um porto seguro, né, em tempos de crise. Bom, essa confiança parece que está acabando. Veja, a venda dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos aumentou os custos de empréstimos no mundo todo, afetando países como o Reino Unido, Japão. Os analistas dizem que os investidores estão trocando títulos por dinheiro, fugindo de riscos. Veja, o papel mais seguro do mundo está sendo agora considerado como um fundo de risco, né? Veja, isso cria um estresse, né, no mercado. Lembrando a crise de 2020, quando o Fed, o Federal Reserve, interveio lá, o Banco Central dos Estados Unidos, que é um banco privado, lembre-se, e que interveio comprando títulos. Então, a situação é desafiante para o presidente dos Estados Unidos, que queria ir rendimentos baixos. Veja, isso pode indicar que os mercados globais estão vendo os Estados Unidos como um país pouco estável, né? Ele está sendo considerado como se fosse um mercado emergente em apuros. Veja só, há quem tema que a China esteja vendendo títulos em retaliação às tarifas. Parece que já vendeu aí 200 bilhões. Aí. E a volatilidade deve continuar, hein? Bom, aí o Fed, lá o Federal Reserve, vai ter que imprimir montanhas de dólar, né, e vai poder começar agora uma crise financeira mais grave. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ficar, né? Como é que a China vai responder ao novo aumento aí de 125% dos Estados Unidos. Bom, o vídeo de hoje, vamos entender o fim da globalização e o surgimento aí de uma nova era, que não tem nada a ver com aquela nova ordem mundial, né? Veja, bem-vindos ao nosso canal aqui, Luz no Fim do Túnel. Então vamos entender, vamos explorar este tema essencial para compreender o mundo em que vivemos. Vamos entender a estratégia de Donald Trump contra a China, o colapso da globalização e como é que isso está moldando uma nova ordem mundial. Nosso objetivo sempre é explicar tudo de forma simples, com dados, com fontes e com reflexões, para que nós possamos, nosso ouvinte aqui, né, que é a pessoa que mais nos prestigia e nos segue, saia daqui com uma visão mais clara sobre o que está em jogo, né? Primeiro, Trump versus a China. Veja, o Donald Trump, o presidente aí dos Estados Unidos, agora em seu segundo mandato, adotou uma postura duríssima contra a China. O que isso significa na prática? Veja, ele impõe tarifas, taxas extras sobre produtos que os Estados Unidos importam da China. E usou uma retórica muito forte para tentar limitar a influência chinesa no comércio global. A ideia é simples, veja, impedir que a China continue se beneficiando do sistema econômico mundial globalista, que por décadas favoreceu a ascensão da China, né? Por que isso é importante? Veja, durante os últimos 5 anos, vimos o fim da globalização, aquele modelo em que países trocavam bens e serviços livremente pelo mundo. O livre mercado, o liberalismo, o neoliberalismo. Veja, no lugar disso, surgiu uma regionalização econômica. Nós fizemos vários vídeos sobre esse tema, com blocos de países mais fechados, mais focados em si mesmos, né, e nos seus parceiros de bloco. Nesse cenário, o yuan, que é a moeda da China, está ganhando força e desafiando o dólar, né? Que o dólar, claro, até o momento ele é a principal moeda global, disparado ainda, hein? Alguns analistas preveem, no entanto, que em 20 anos essa disputa vai estar bem diferente do que ela é hoje, né? E a China vai enfrentando os seus desafios. Ela é o principal desafiado aí pelos Estados Unidos. O seu superávit comercial, que é visto como um erro, como um defeito pelos Estados Unidos, né? Veja, quando ele exporta mais do que ele importa, então o seu superávit comercial diminuiu, o que já foi um motor do seu crescimento. Mas Pequim não parece interessada em guerra, ela não está interessada em guerra. A estratégia é se adaptar a uma nova realidade.
Será que o Trump consegue frear o gigante? Veja, vamos explorar mais adiante. Segundo ponto, a economia chinesa, ela é resiliente, ela vai resistir ou ela está vulnerável? Veja, mesmo com essas tarifas do Trump, a China vai se mostrar resiliente, resistente, o que torna a sua economia forte. Dois fatores. Primeiro, ela tem um consumo interno cada vez mais forte, mais robusto. Ou seja, os chineses estão comprando mais dentro de seu próprio país. E há um esforço do governo para melhorar continuamente a qualidade de vida da população. Veja, a China é quem mais investe em sua própria população no mundo, hein? Isso é muito importante, hein? É um governo socialista. Veja, um analista chegou a dizer: o céu não está caindo na China. Isso significa que a China está se preparando para continuar crescendo de forma estável e dependendo menos dos Estados Unidos. Talvez dependendo nada dos Estados Unidos, né? Mas vamos aos números. Veja, em 2007, as exportações da China para os Estados Unidos eram de 321 bilhões de dólares, o que equivalia a quase 9% do PIB da China. PIB, a soma de tudo que um país produz. 2024, veja, 17 anos depois, o valor das exportações subiu para 526 bilhões, mas agora ele não chega a 3% do PIB da China. Estão entendendo? O peso que ele tem no PIB da China não chega a 3%, é 2,7%. O que isso mostra? Que a China depende muito menos dos Estados Unidos hoje do que ela dependia em 2007. Veja, no total ela exporta 3,3 trilhões por ano para o mundo inteiro. Os Estados Unidos exportam 3,2 trilhões para o mundo inteiro. Dados de 2024. Veja, se as exportações americanas caírem, digamos, 10%, os produtos chineses mais baratos e muitas vezes de excelente qualidade podem dominar mercados globais, empurrando os Estados Unidos para um papel secundário no comércio mundial. O Trump, no entanto, ele acredita piamente que a China vai voltar rastejando e mendigando e implorando para ele voltar atrás nas taxações, porque ela precisa dos Estados Unidos. Será que ele está certo? Ou será que ele está subestimando o adversário, que ele escolheu como seu maior inimigo? Vamos ver a estratégia de Trump e o papel de Scott Bessent. Veja, nos Estados Unidos, o Trump quer reverter o jogo, né, das dificuldades crescentes dos Estados Unidos. A sua estratégia, sabemos, é incentivar a produção interna, ou seja, fazer coisas made in USA, né? EUA, made in EUA, e reduzir a dependência das importações chinesas. Para isso, o Trump conta aí com Scott Bessent, seu novo secretário do Tesouro. Quem é Scott Bessent? Scott Bessent acredita que uma relação pessoal entre Trump e Xi Jinping, ele falou, poderia acalmar as tensões. E quem disse que o Trump quer acalmar as tensões? Isso não passa na cachola do Trump. E o Bessent também observa algo curioso. A China está comprando muito ouro, o que pode indicar aí uma desconfiança no yuan como uma moeda forte. Ele está preferindo o ouro. A visão de Bessent é ambiciosa. Ele quer um ajuste global. Ou seja, isso seria a China consumindo mais e produzindo menos, né? Enquanto que os Estados Unidos farão exatamente o oposto. Eles vão produzir mais e consumir menos, né? As tarifas do Trump, segundo o Bessent, são como um bloqueio, impedem que a China use os Estados Unidos como uma válvula de escape para os seus problemas econômicos. Mais do que isso, as tarifas podem atrair empresas que estão hoje na China para os Estados Unidos, diminuindo o déficit comercial americano, né? Quando um país importa mais do que ele exporta. Mas será que o Xi Jinping ele vai aceitar esse plano? Ou é mais um sonho americano que vai se tornar realidade pelas pessoas que têm verdadeira adoração pelos Estados Unidos e também tem verdadeira idolatria pelo Donald Trump? E a gente vê muita gente aqui xingando o Brasil, odiando o Brasil e exaltando os Estados Unidos, né? Isso aí, você vê a mentalidade, né? A mentalidade vai levar um choque, né, em alguns meses e nos próximos anos, quando o mundo começar a voltar as costas para os Estados Unidos, hein? Quarto ponto, fim da globalização e a nova ordem mundial. O mundo está mudando rápido. A globalização, como dissemos, acabou. Isso significa que as cadeias de produção globais,
por exemplo, um celular ele é feito em partes, em vários países, antes dele ser definitivamente montado e chegar na loja para a gente comprar, né? Veja, então assim, as cadeias de produção globais estão dando lugar a blocos regionais. Mas quem é que vai definir as regras desse jogo? Líderes como Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin têm algo em comum. Veja, todos eles criticam as elites do velho sistema globalista. Uma aliança entre eles não é impossível, né? Apesar que agora vai ser difícil, porque ele está fustigando com vara curta a China. Mas cada um desses líderes, que são os três maiores líderes do mundo hoje, enfrenta seus próprios problemas. Veja, Trump governa um país dividido politicamente, né? Quem nos garante que daqui 4 anos tudo muda, né? E volta aí um outro ancião aí de 80 anos, sei lá quem, né? O Xi Jinping, veja, ele enfrenta um desafio, ele precisa manter o crescimento econômico da China, né? E o Vladimir Putin, veja, ele tem o problema de que a Rússia está cada vez mais dependente da China, né? Então, cada um tem seus problemas. Veja, o sistema econômico global precisa de um novo modelo para substituir o que foi criado em Bretton Woods. Veja, é o acordo lá de 1944 que definiu o dólar como a moeda principal do mundo. Veja, outros jogadores, vamos pensar aí no primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, ou o México, por exemplo, que pode lucrar com a sua proximidade aos Estados Unidos. Eles vão querer também uma fatia desse bolo. O fato é que o dólar vai perdendo força, o yuan vai subindo, mas o domínio americano, veja, não vai colapsar tão cedo. Eles têm muita gordura para queimar, né? Quinto ponto, veja, uma era em crise e o papel de Trump. Estamos vivendo o fim de uma era. O capitalismo, como o conhecemos, está em crise. As desigualdades crescem, principalmente aqui no Ocidente. O modelo atual parece não dar conta dos desafios. E o Trump é uma figura central nessa transição e nessa crise do capitalismo. Em seu segundo mandato, ele quer mesmo liderar essa mudança, mas não está sozinho, né? É claro que há forças poderosas nos bastidores, moldando, influenciando suas decisões. Nos Estados Unidos, no entanto, há um ponto fraco: a classe média. Ela é rica em comparação com outros países, mas ela está muito endividada. Isso limita as opções do Trump. Mesmo assim, ele sonha com uma reorganização global. Alguns falam em um G2, né, uma aliança entre Estados Unidos e Rússia, mas o cenário muito mais provável é o tripolar: Estados Unidos, China e Rússia, com a Índia como uma possível quarto jogador. Veja, cada um tem seu papel. Veja, a China, fábrica do mundo, produz bens em massa. A Rússia é um país, vamos dizer assim, enigmático, né, com recursos e ambições. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre o papel futuro da Rússia na nova ordem que se avizinha. Índia, uma potência manufatureira em ascensão. Estados Unidos quer liderar. Veja, mas ele pode acabar como o financista do jogo, o cara que financia, vamos ver até quando, né? E o mediador do jogo. Só que o papel de mediador, a China ocupa melhor esse papel do que os Estados Unidos. Vamos ver. Sexto ponto, pessoal, a financeirização, economia real e o risco de guerra. Nos Estados Unidos, a economia virou uma ciranda, um jogo financeiro. A financeirização significa que bancos e investimentos dominam tudo, enquanto a produção real, leia-se fábricas, produção agrícola, e agora também as coisas podem ficar complicadas para o agricultor, sobretudo aquele eleitor do Trump, né? Por conta das taxações em cima da China, a China pode estar parando de comprar o trigo, o sorgo, a soja, o milho, né, grandes produções aí dos Estados Unidos. É aí que o Brasil deve entrar e passar a vender o Brasil para a China e não mais os Estados Unidos, né? Mas a produção real do mundo foi para a China. Historicamente, quando esse desequilíbrio cresce, as elites financeiras recorrem a guerras para resetar o sistema. Veja, um autor famoso, Michael Ribeiro, escreveu: todas as guerras são guerras de banqueiros, que conflitos muitas vezes nascem das distorções econômicas. Será que estamos caminhando para isso? É um tema para acompanhar de perto, e eu já prometi fazer uma sequência de vídeos sobre essa obra do Michael Ribeiro. Todas as guerras são guerras de banqueiros. Será que nós estamos nos aproximando agora a este momento? Logo veremos. O Donald Trump apostou muito alto contra a China.
o resultado é incerto, não dá para afirmar nada ainda. China resiste à globalização, já deu lugar à regionalização, e o futuro econômico mundial é uma incógnita. Bom, uma aliança entre o Trump, Xi e Putin pode surgir no meio dessas taxações? E quanto às milhares de sanções sobre a Rússia? Qual será o papel de países como Índia e México? O tabuleiro está montado, as peças estão se movendo. Eu acho que o Brasil tem grandes oportunidades aí se ele souber aproveitar este momento. A minha esperança é essa. Pessoal, então vamos ficando por aqui. Canal Luz no Fim do Túnel, com vocês aqui, Helder Araújo. O canal de livre expressão, livre comunicação, canal da mídia alternativa, da mídia independente. Chegou até aqui, já dá o like no nosso vídeo, verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel, para você achar lá no YouTube, coloca aí @Luz no Fim do Túnel, você acha rapidinho o nosso canal. Traga um seguidor para o canal, replique nas suas redes, aí no Instagram, no Facebook, no X, enfim, nas redes sociais, né? No Telegram, né? Pessoal, maiores descrições do vídeo você encontra aí na nossa descrição do vídeo. Muito obrigado a todos pela atenção. Vamos em frente, atenção aí aos nossos ouvintes. Quero dar aí o alô aos nossos ouvintes de Portugal, Moçambique, Açores e outros países na esfera da língua portuguesa. Obrigado a todos e até a próxima!